Já estamos de volta com seu estilo de vida e um telespectador lá de Salvador perguntou pra gente, doutora, se existe algum estudo que comprove se acontece mais com os homens ou com as mulheres. Olha, hoje não podemos dizer que isso só comete as mulheres, né? Existe também um grande acontecimento com os homens, com o sexo masculino. Mas, pela nossa cultura, o homem ser o provedor, né, o mantenedor, e a mulher sim ser a pessoa que adquire os bens para casa, ela é a responsável pela compra dos mantimentos, ela é uma pessoa que constantemente ela está nesse papel de adquirir, de comprar, e o homem é o provedor, é o que vai trabalhar, é o que vai trazer as condições para que a mulher faça a administração da casa. Então, o sexo feminino, ele está realmente mais propício a constantemente lidar com esses atrativos, né? Então, geralmente, as mulheres estão nesse papel muito mais à frente do que os homens, até pelo esse aspecto cultural. Mas os homens também têm essa compulsão, não é somente as mulheres, mas as mulheres estão mais em evidência. O Natan, lá do Acre, falou assim: aconteceu um caso recente na minha família. Meu primo de 4 anos meteu uma cabeçada na minha mãe, que é psicóloga também. Isso em uma brincadeira. Ele comia pão sem parar. O diagnóstico que a mãe observou é que ele tinha compulsão em comer pão naquela hora. Interessante, né? A compulsão, ela não só é por compras. Existe a compulsão alimentar, é um impulso, é o que te leva a querer, a desejar realizar alguma coisa. Pode ser quanto a drogaditos, que é a necessidade de fazer uso daquela droga. Enfim, tudo se inicia com a compulsão, o desejo de fazer algo. Então, a compulsão, ela comete outras áreas da vida, não somente compras, pode ser também a compulsão alimentar. Agora, o que levou a ele a adquirir essa obsessão pelo pão em um determinado horário, isso é claro que vai depender de um estudo, acompanhamento clínico para justamente a psicoterapia que vai ajudar essa pessoa a entender o porquê que ela se comporta daquela forma. E isso, cada caso é diferente um do outro. Então, não me sinto à vontade aqui para falar desse relato sem mais dados, né? Mas realmente a compulsão, ela não só é por compras, ela é alimentar e outras situações de vida. O Paulo quer saber se existe diferença entre o compulsivo e o consumista. Existe uma diferença. O compulsivo, ele não tem controle. Ele compra mesmo sem ter necessidade. Todos nós somos consumistas. Vivemos numa sociedade capitalista. Até por uma necessidade de girar a roda, né? A gente compra, isso gera empregos, isso é interessante para a economia do país, né? Se ninguém comprasse, como nesse momento estamos passando por uma situação de queda no consumismo, né? E o mercado se preocupou com isso, você pode ver que as lojas todas de alguma forma estão encontrando outras formas de atrair os consumidores, porque houve sim uma queda no consumismo por conta da crise, né? Então, o consumismo, ele é necessário. Agora, o que preocupa é quando isso foge do controle, quando você passa muitas horas do seu dia pensando no comprar. Horas na internet, horas no shopping, você já sai de casa pensando no que você tem que comprar, mesmo sem ter certeza do que você vai comprar, ou seja, não tem uma necessidade real, e aí isso te traz prejuízos. Aí sim, realmente essa compulsão, essa necessidade de consumir, ela é doentia. Então, no caso, a compulsão pode ser considerada uma doença. É uma doença, é uma patologia, e existe tratamento, precisa de intervenção, sim.
De que forma que a gente faz esse tratamento? A psicoterapia, alguns casos até medicamento, porque geralmente as pessoas que têm esse impulso e vai para a compulsão são pessoas que sofrem de ansiedade, muitas até migram para a depressão, por conta de que não passam a ter prejuízos de relacionamento, prejuízos financeiros, vem a depressão, ela vai precisar de medicamento. Quando você consegue diminuir o estado de ansiedade, você tem um tempo para conseguir pensar e racionalizar. Realmente eu preciso fazer a aquisição desse objeto? No que isso vai contribuir? E realmente eu tenho os recursos necessários que vai me levar a comprar isso e depois eu não vá me arrepender? Então, quando você consegue diminuir a ansiedade, você consegue ter esses momentos de análise que podem ser cruciais para te levar a uma reflexão e entender que aquilo naquele momento talvez não seja necessário para a sua vida. Então, a psicoterapia, a medicação vai te levar a entender o que te leva a agir dessa forma, e o autoconhecimento faz com que a gente busque os recursos necessários para lidar com essa necessidade imediatista. Tem bastante a ver com a mente, né? Talvez se a gente exercitar essa questão de que não preciso saber por que preciso. Sim, que é isso aquele já momento seria de um reflexão. passo bastante bom. Quando algumas pessoas conseguem parar aquela compulsão, aquele impulso inicial e se fazer essas perguntas, muitas pessoas saem da loja sem comprar, porque elas já perceberam que em alguns momentos de vida elas fizeram aquisição de coisas que elas não usaram e elas começaram a refletir. Será que eu não vou me comportar da mesma forma que eu me comportei no passado e eu me arrependi? Aquele sentimento de frustração não vai voltar? E aí muitas vezes você consegue fazer essa análise e impedir que o ato de comprar seja interrompido. Quando você vai pelo impulso, o impulso é justamente o ato de não pensar. Agiu por impulso, foi imediatista, vai pensar depois e muitas vezes já comprou, já se endividou, é tarde demais. Tem bastante relação com a questão da comida também, eu acredito. O Natan estava falando da questão do pão, e aí quando a gente pensa, por exemplo, na dieta, tem muita gente que não consegue fazer a dieta porque precisa comer um docinho aqui, precisa comer um docinho ali, ou vamos ao shopping, e aí quando entra no shopping é de lei, tem que tomar um sorvete. Então, às vezes, são até manias, programação mental de cada um. Todos nós temos mapas mentais, né? E se em algum momento aquele mapa, daquele desejo de tomar sorvete, sempre foi muito reforçado, a repetição desse comportamento é muito provável que vá continuar se repetindo se não tiver o bloqueio, se não tiver interrupção. Então, nós somos dotados desses mapas mentais, que é as nossas programações. Então, se em algum momento você não parar e analisar como você está programado e que tem a necessidade de refazer uma reprogramação, muito difícil que os seus comportamentos mudem. Né? Por isso que a psicoterapia, ela vem te trazer essas reflexões. O porquê que eu ajo dessa forma, sempre nesse momento, sempre nessas situações, eu tenho a tendência a me comportar de tal maneira. Quando você começa a entender o que te leva a agir dessas formas, a gente consegue fazer uma reprogramação, substituindo um comportamento por outro. Por exemplo, uma pessoa que sofre de compulsão, eu não vou dizer que ela vai eliminar completamente. É uma questão de mudar os comportamentos. Se eu sei que eu não tenho controle sobre o cartão de crédito, de alguma forma eu começo a deixar o cartão de crédito em casa, né? Começo a sair com apenas aquele valor em dinheiro, né? Porque se eu estou saindo de casa apenas por um passeio, né? Então, não estou indo para comprar tal objeto e eu sei que chegando lá eu posso não ter o controle das minhas ações e vou acabar comprando algo que não foi programado
ou planejado, então eu vou deixar o dinheiro em casa, vou sair apenas com essa quantia, que se na hora vier o desejo, eu não vou ter como fazer a aquisição, porque eu estou sem os recursos. E aí, claro, isso aí é só os primeiros passos que você individualmente já pode começar a adotar. E aí a psicoterapia vai entrar para que você possa conseguir impedir, ou pelo menos identificar o que te leva a agir dessa forma e mudar, de fato, esse comportamento. Em relação ao fim de ano, é uma época propícia para isso acontecer, para essas pessoas terem mais problemas ou serem mais tentadas a comprar realmente por causa dos presentes e todas essas questões que a gente encontra assim nesse período? Sim, porque nós já estamos condicionados a acreditar que o Natal é justamente isso, a troca de presentes, né? Às vezes você não compra para você, mas você tem uma necessidade para comprar para toda a família, né? Você se vê cobrado, você se cobra isso, principalmente quando você já acostumou as pessoas ao seu redor nesse comportamento. Quando você, muitas vezes a pessoa, ela quer parar esse comportamento, mas ela passa a ser cobrada pela família, porque ela acostumou os familiares, né, diante no período de Natal, a ela dar presentes, então ela vai passar a ser cobrada. Então, de uma forma ou de outra, ela vai se ver fortemente estimulada ao ato de consumir, de comprar, né? E no caso, essa questão da sociedade é um ponto também, porque, por exemplo, no Natal, normalmente a gente junta muitas pessoas, amigos, famílias, parentes, e aí por eu precisar, por exemplo, mostrar para o outro que eu estou bem de vida, ou que eu tenho condições de dar um presente para você, eu coloco aí, enfio o pé na jaca, como a gente usa popularmente, né? E compro até o que eu não posso comprar, o que eu não estou podendo no momento, mas que a pessoa precisa ver que tem recursos ali na minha família para que eu consiga fazer isso. É bem isso, né? Quando nós temos esses vazios internos por conta de traumas, por conta de situações em que nos faltaram, num determinado momento da vida a gente tem a necessidade de compensar. Às vezes uma preocupação em agradar, uma preocupação de mostrar que você tem posse, que nesse momento você tem condições, você começa a adotar desses comportamentos. Não necessariamente todo mundo que se comporta dessa forma, podemos dizer que é uma patologia. Às vezes é da personalidade da pessoa. E se ela tem recursos para isso, por que não? Se ela adota de todos os mecanismos para ela poder presentear e se presentear, não tem problema. A questão é quando isso foge ao seu controle, quando você mesma percebe que há o arrependimento após aquela compra. Então, se você começa a sentir essas frustrações após adquirir bens, então você tem que começar a analisar se você não precisa de ajuda, se você realmente não está somente se deixando levar pelo impulso, né? E se isso está te trazendo prejuízos. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta.